Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12:34. A gente recebe agora aqui no estúdio da Rádio América FM, da Cultura AM, o jornalista político Orion Teixeira. Obrigado, Orion, por estar aqui conosco. Um prazer, sempre bom estar com você, bater esse papo contigo. Prazer é meu estar com você, Helene, e também os nossos teleouvintes. Teleouvintes, exatamente. Prazer Nossa conversão de mídia da TV Horizonte, também da Rádio América no FM, a Rádio América, convergência, aliás, desculpe, de mídia, né, da Rádio América FM, da Rádio Parabéns Cultura pelos AM. 7 décadas, né? 7 décadas Parabéns, no ar, não né? são 7 anos, né? Muito tempo no ar. Conquista, parabéns Grande. a todos, até os nossos ouvintes, né, da Rádio América, que são os grandes homenageados nesse momento. E os né? responsáveis, né, pela Rádio América que está tantos anos no ar, né? Se não é o nosso ouvinte, quem somos nós, né? Orion, passou ontem a adesão de Minas Gerais ao Propag, né? Sim. Isso a gente já entendia que a adesão, né, acabaria realmente sendo aprovada, porque há um entendimento da Assembleia, tanto de oposição como de situação, de que realmente, se for trocar em miúdos entre Propag e o RRF, a recuperação fiscal, né? Sim. O Propag é muito menos nocivo. Mas, para que essa adesão seja alcançada, é preciso fazer o cata-cata do dinheiro para dar entrada no financiamento. 20%, quase 40 bi. Exatamente. E aí? Mais do que entendimento. Porque agora precisa fazer essa negociação do que vai ser federalizado, o que não vai, né? Exatamente. Você vê bem, foram 3 dias de tramitação na Assembleia Legislativa em que a Assembleia aprovou em segundo turno, em definitivo, ou seja, muita boa vontade política de aprovar esse projeto. Mais do que entendimento entre oposição, Assembleia, governo, enfim, eles participaram da criação, da construção dessa alternativa de programa federal para renegociar a dívida monstruosa dos estados, incluindo Minas, que é um dos mais endividados, com o governo federal. Então, o Propag, que é esse programa de pleno pagamento da dívida dos estados, foi uma iniciativa da Assembleia, que depois ganhou a adesão do senador, então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que abraçou essa causa. Era o homem certo, no lugar certo, na hora certa, porque ele tinha um trânsito junto ao governo federal e conseguiu defender essa bandeira, defender essa causa, e o governo federal, em tempo também hábil, aprovou esse projeto. Agora resta a Minas Gerais se adequar à adesão. Como você disse, é preciso então dar uma entrada de 20% para ter o direito a juros menores, de 4% para 2%, 1%. Então, se você conseguir 20%, você vai bater 40 bilhões daqueles 170 bilhões de reais que é o estoque principal. Ainda existem controvérsias, tem gente que acha que não deve isso tudo, não. Mas isso é uma outra discussão, uma outra auditoria, como a auditoria da dívida já fez e acha que é só 13, que são só apenas 13 bilhões de reais. Mas, levando-se em conta que o cenário é esse, o contexto é esse, Minas precisa de reunir, então, 20% de ativos, de patrimônio público, parte do seu patrimônio, para dar a entrada nesse processo de negociação. Ele pode colocar empresas estatais, como pode colocar imóveis. O governo jogou tudo, privatizando tudo, vendendo tudo, para chegar lá. Mas é necessário? A Assembleia vai mostrar que não é necessário e que apenas talvez o valor da Codemig possa alcançar, o valor de mercado possa alcançar esses 40 bilhões de reais. O que o governo não fez e deveria ter feito é que, além de você entregar a Codemig, por exemplo, você tem que entregar ao comprador o direito de lavra, tá? As minas de nióbio são valiosas lá em Araxá, e isso não está no projeto. Mas então a Assembleia já está aprovando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que também autoriza fazer a entrega desse direito de lavra para quem comprar. Porque cá entre nós, né? O governo federal não vai pegar a Codemig, porque justamente a coroa, a joia da coroa todos esses ativos é a Codemig por conta do que a Codemig pode minerar, falando-se nas jazidas de nióbio e de tudo que tem lá no norte de Minas Gerais. E é justamente isso que fez crescer o olho de boa parte da oposição para fazer essa costura, para poder passar a Codemig para a mão da União, porque eles têm público, inclusive. Continua público e tem um entendimento também que é isso já ventilado. A gente ouviu até a deputada estadual Bela Gonçalves e ela falou isso claramente, de a política atual de meio ambiente do governo federal
é muito menos temerária, segundo ela, do que a política de meio ambiente tocada pelo governo Zema. Segundo palavras do deputado estadual. E ainda se você corre risco, né? Porque se amanhã o governo federal pode mudar. Como vai mudar, pode mudar o governo do estado, enfim. E quem tiver a propriedade sobre essas empresas pode, de repente, fazer, eu vou vender, eu vou privatizar. Você não tem controle sobre isso. Como foi feito com a Vale lá atrás, né? Exatamente, você não tem controle, Banespa, você não tem controle sobre isso. Então o fato é que você pode usar esse ativo importante de Minas Gerais, que é a Codemig, para abater essa dívida. Então o governo colocou, vou federalizar, que federalizar é entregar para o governo federal. Ou se o governo federal recusar algum tipo de patrimônio, algum de ativo, o governo está pedindo, Zema está pedindo autorização para vender ao mercado e a arrecadação desse dinheiro seria dada como entrada. Mas aí existem várias controvérsias, porque o governo tem uma tendência privatizante que ele quer entregar tudo, até a Universidade Federal, até prédios tombados, patrimônio público que é imexível, intocável. A entrega desses ativos é o grande ponto da discussão, porque o Estado está entregando parte do patrimônio estratégico, né? Isso poderia causar para Minas Gerais uma dependência do governo federal ou os pontos positivos sobressaem de alguma forma? Pois é, eu acho que fazendo a coisa, o senador Pacheco falou terça-feira lá em Brasília, gente, é preciso ter bom senso e principalmente não deixar Minas morrer na praia. O que ele quis dizer com isso? Depois de todo esse esforço de criar essa oportunidade histórica de renegociar a dívida, de se livrar de uma dívida monstruosa, Minas é 170 bilhões, os outros estados somados todos são 700 bilhões de reais devendo à União. Então, Rio e Rio Grande do Sul quebraram. E São Paulo é um dos que mais deve, mas São Paulo é um estado muito rico, ele consegue pagar suas contas, ele consegue pagar a dívida, consegue pagar as parcelas dela, mas também tem interesse. Goiás tem interesse em se livrar dessa dívida. Goiás já até aderiu, inclusive. Aderiu, então tem interesse em se livrar dessa dívida. Então é a oportunidade histórica de você renegociar. E talvez não seja preciso você colocar muitos imóveis. A UENG, para você ter uma ideia, a Universidade Estadual de Minas Gerais, ela tem mais do que imóvel, ela tem um projeto pedagógico, ela tem um conjunto de funcionários, de professores, de alunos. O que você vai fazer com isso? Você vai simplesmente vender? Isso é um valor que vai além do preço. Isso é imaterial, inclusive é um compromisso do Estado com a educação. Então, agora, ali há uma barreira. Você só pode vender o imóvel do Estado se a reitoria autorizar. A reitoria da UENG é que é a proprietária dos imóveis. Com isso aí, o governo precisa passar um outro projeto, que é destituir essa reitoria. Agora, Orion, existe realmente aí, você tocou num ponto sobre a questão da avaliação de quanto vale cada um desses ativos. Quanto que vale Codemig, quanto vale Codenge, quanto vale CEMIG, Copasa, quanto vale cada um desses imóveis, né? E isso seria feito pelo BNDES. BNDES se especula, eu ainda não tive essa informação oficial do BNDES. Isso eu estou falando do que a gente conversa com as fontes nossas, Sim. políticas, tanto de situação, de governo, de oposição. Se fala que o BNDES demoraria algo em torno de 11 meses para poder fazer essa avaliação completa. 11 meses, o barco já passou, já era, não tem como, já que Minas tem que fechar o contrato até dia 31 de dezembro deste ano. O que você acha que aí pode ser feito em termos federais, a nível federal? E aí a gente está falando de outros agentes políticos, saindo só aqui dos deputados estaduais. Você falou de Rodrigo Pacheco, né, que é senador da República, de pessoas da bancada ligada ao governo Lula. O que pode ser feito de alinhamento e de conversas a nível federal para que essa avaliação saia mais rápida a ponto da Assembleia votar e fazer a liberação? Olha, primeiro, o BNDES não falou nada que gastaria 11 meses. E outra coisa é eu quero uma prioridade, eu quero isso em 2 meses. Se ele tem expertise, ele tem condições de fazer. Quem não quer vender, talvez use os recursos, todos os pensamentos e digamos assim, as tendências negativas para não favorecer essa definição. Isso não é um problema do governo do Estado. O governo do Estado tem que acionar, até hoje não acionou, o BNDES para que ele... BNDES, eu quero que você faça essa avaliação. Ele tem expertise para isso. Agora, quanto aos imóveis, o Estado, o próprio governo federal falou assim, olha, para que você vai avaliar? Eu não tenho interesse em ficar com esse prédio da Praça 7. Por isso que o próprio que é um prédio tombado em Niemeyer. O próprio governo do Estado fala que ele colocou no escopo todos os prédios justamente para ter todo o patrimônio em mãos, e aí o governo da União fala, esse aqui vale, esse aqui não vale. Essa é a desculpa do governo. Mas aí se de repente já chegou a adesão, alcançou os 20%, os 40 bilhões, e ele tem autorização para vender, aí meu amigo,
nós vamos perder muitos bens aqui desnecessariamente. Você acha que muito do que está colocado na lista é porque realmente o governo do estado tem interesse de abrir mão? Não tem interesse completamente em esvaziar o estado mínimo. Ele acredita que o estado não precisa disso ou daquilo. Quer dizer, o Palácio das Artes, o estado não precisa de cuidar disso? Da UMENG não precisa de cuidar disso? Por que um colégio estadual central foi colocado à venda? Ali é um patrimônio construído por Niemeyer também. Então, enfim, não dá para fazer qualquer negócio como se fosse uma loja de empreendimentos, uma loja de eletrodomésticos. Tem que ser feito um compromisso público, por isso que a Assembleia Legislativa está fazendo com muita consciência nesse sentido. Eu ouvi a entrevista do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, ontem. Ele disse o seguinte: a Assembleia não vai aprovar, entregar tudo para o governo federal, todo o estado, nem vai também fazer o mesmo diante da iniciativa privada. Vai ter critérios, e o critério principal deles é chegar aos 20%. Chegou, nada mais passa. CEMIG e Copasa, eu acho que estão livres disso, porque elas não estão dentro do Propag. Elas são oportunidade de ativos a serem oferecidos. Mas como o governo colocou ela como privatização, a Assembleia separou o que é Propag do que é privatização. Caso no futuro, lá em outubro, quando for feita a apresentação dos ativos, é que vai ser feita a avaliação. Vai precisar da CEMIG, da Copasa? O governo federal, sabidamente, não tem interesse, porque não tem expertise em abastecimento, em saneamento. Então não é assunto Copasa dele. Eu acho que é muito difícil entrar nessa história. Sim, mas pode ser até privatizada, porque não vejo prefeitos, por exemplo, que são os grandes beneficiários, usuários da Copasa, serem interessados no serviço da Copasa. Eles reclamam muito. Alguns municípios, inclusive, já romperam os contratos. Pará de Minas foi o primeiro e contratou o Águas do Brasil e, segundo as pesquisas lá, 80% estariam aprovando o serviço de abastecimento dessa companhia. Agora, em Belo Horizonte, 12h46, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar falando sobre o Propag e o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. Continua aí ligadinho com a gente. Voltamos com o nosso Rede Notícia aqui pela tela da TV Horizonte, também no som da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. A gente está batendo papo com o jornalista político Orion Teixeira para a gente poder falar sobre toda essa movimentação falando de Propag. Essa semana a gente ouviu o secretário de Fazenda aqui de Minas Gerais explicando o lado do Propag. A gente está ouvindo muita gente sobre tudo isso. Já tem a gente não pode falar perfeitamente que o Propag é o futuro em relação ao pagamento da dívida ou vai ficar no RRF. Eu cheguei a ouvir o governador Romeu Zema dizendo, olha, se não acontecer, no meu governo o impacto do RRF nem é tão grande assim. O problema é o que ele vai causar ali na frente. A médio prazo a situação já fica muito complicada. Você não acredita realmente que possa entrar água no Propag, não, né, Orion? Eu acho que é irreversível, né? Tanto é que o próprio senador Pacheco disse, não vamos morrer na praia, gente, vamos tomar um juízo aí, né? Por que não vamos fazer essa adesão? A Assembleia já aprovou, até a oposição está apoiando. Por que o governador Zema vai tentar melar isso? Aliás, aprovou muito mais rápido o Propag do que foi aprovado o RRF, né? O RRF ficou andando uns 2, 3 anos lá dentro, né? Abre um parênteses aí, o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, não foi aprovado aliás, pela Assembleia. Foi na base da canetada, né? O Zema recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que autorizou. Então, vai ter que ter o STF depois para desfazer isso aí, porque não cumpriu o processo legal de ter a autorização legislativa para isso. Então, a responsabilidade única do Zema junto ao Judiciário. Então, vai ter que desfazer isso aí e não tem mais, eu acho que não tem mais futuro esse RRF. O Rio de Janeiro já aderiu 2 vezes, continua quebrado e está querendo uma 3ª vez. E provavelmente vai ser agora ao Propag, não mais ao regime de recuperação fiscal. E aí não tem nem mais ativo para poder fazer negociação. Não tem, mas talvez, quem sabe, o Cristo Redentor para salvar a situação ali. Que não pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. assim como vários imóveis que o Zema colocou na lista não pertencem ao estado. Por exemplo, ele fez a doação de um prédio, para um novo Tribunal Federal, TRF6. Existe, você pode consultar aí no Google, ver lá se tem fotos, assinatura de convênio em que ele doou o prédio para sediar um novo tribunal. Está na lista, como assim? Né? Um prédio tombado também, como o Palácio das Artes, o prédio do Benja ali na Praça 7, não pertence ao Estado, é um patrimônio
não pertence ao governo, mas pertence ao Estado, é um patrimônio histórico-cultural do Estado de Minas Gerais, não a um governo que vai encerrar o mandato hoje ou amanhã. Ô, Orion, segue, Milene, perdão. Para você, o Propag, ele resolve o problema estrutural da dívida ou ele meio que empurra com a barriga assim? Quanto tempo você acha que Minas resolve essa questão? Ele é uma solução para 30 anos, tá? Então, depois dos 40 bilhões de entrada, o restante você vai pagar com juros menores. Com isso aí, vai ficar, digamos, exequível, né? Hoje a dívida é impagável. Então, você vai ter 30 anos para pagar isso aí e vai encaixar isso no orçamento do Estado. Se você me disser qual que é a melhor solução, eu não sou um especialista, mas eu acho que quem deveria pedir uma auditoria dessa dívida. Afinal de contas, ela começou lá com 14 bi e hoje já está em 170 e o Estado já pagou 90. Como assim? Então, é preciso ver, porque os indexadores de juros, a correção monetária usada em diversos períodos, estavam atrelados ao dólar, atrelados a outros indicadores que não necessariamente há uma questão de uma dívida de Estado. E também tem a suspensão do pagamento que aconteceu por uma decisão judicial que vinha em curso lá desde o fim do governo Fernando Pimentel e que o governador Romeu Zema, no primeiro mandato, nadou de braçada durante 6 anos sem pagar um centavo. Um centavo nem de juros nem de nada. Ela foi de 100 para 160. Ok, ele não fez nenhum empréstimo, mas também não pagou e não buscou essa oportunidade dessa liminar que o liberou de pagar a dívida, de buscar uma negociação. Ele jogou. Aí sim foi empurrar com a barriga, foi jogar para frente, o problema não é meu. Agora, Orion, também não adianta renegociar a dívida e daqui para frente fazer algum tipo de gestão temerária do Estado, fazendo com que o Estado gaste mais do que aquilo que ele arrecada, né? Sim, agora, aí nesse sentido, quando você está num programa como esse aí, você fica impedido de fazer algum tipo de empréstimo, até um certo teto ali, né? Assim como nós temos 30%, enfim, do nosso salário, do consignado, não sei de quem, você tem limites, é preciso respeitar esses limites. Então a gastança, ela é sempre fundamental para que os governos tenham essa responsabilidade fiscal. Agora, Orion, você não acha que essa possibilidade, vão renegociar uma dívida que hoje é impagável, não tem que fazer, tem que renegociar mesmo. E aí você tem uma limitação de novos empréstimos. Normalmente o governo entra, pede empréstimo para poder fazer obra, para poder fazer intervenção. Mas tem que ter o aval da União. Então sim, é preciso então ter esse tipo de compromisso. E você acha que isso não acaba engessando, de certa forma, o Estado e diminuindo a capacidade dele de investimento e de realizações? Ou a gente tem que parar de pensar nesse Estado que realiza e só vai conseguir realizar através de parceria? A gestão ela tem que ser responsável e gente que entende de gestão. Por exemplo, por que você tem que só pedir dinheiro emprestado? Por que você não pode, por exemplo, apostar no desenvolvimento econômico, no crescimento do seu Estado, das suas finanças? Então, arrumar a casa, consertar, sanear essas dívidas e procurar saber qual o tipo de projeto econômico em que atraia mais empresas, em que você tenha mais recursos, que você adquira uma arrecadação maior, uma receita maior, combata a sonegação fiscal, entendeu? E pare de fazer renúncia fiscal também, que isso aí também tudo é prejuízo, lesa os cofres públicos. Então não tem muito segredo não. Não sou especialista, não sou administrador público, mas por que você, em vez de se endividar, não pode crescer e buscar o crescimento econômico, o projeto econômico? Fica todo mundo pendurado aqui em Minas Gerais nas mineradoras. Por que você não investe na vocação econômica, regional, de cada parte do Estado aí, onde é que é mais interessante investir para que tenha retorno, para que as pessoas fiquem ali, fixem em residência, não precisa de sobrecarregar a capital ou os grandes centros e fica ali na sua região, ganhando a sua vida, a sua subsistência e ajudando o desenvolvimento local, seja na área no agro, seja na área enfim, você tem diversos setores aí que fabricam biscoito, doces, enfim, buscar essa vocação regional de cada região no turismo e você tem condições de buscar esse desenvolvimento, esse crescimento de Minas Gerais de maneira assim global, de maneira conjuntural, sabendo qual que é o investimento de cada região, onde é que você tem que levar um projeto execuível e de acordo com a vocação local. Orion, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. É sempre bom estar batendo esse papo, porque a gente está ouvindo aqui agentes políticos e aí cada um defende o seu lado da história. Agora, quando a gente bate esse papo entre a gente que é jornalista, as análises são mais tranquilas e a gente consegue fazer, realmente apresentar todos os panoramas, não apresentando, é claro, de um lado, de outro, como manda o bom jornalismo, mas também trazendo a nossa análise aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente, até porque Orion. Você sabe que o ano que vem é eleição, e eles já estão antecipando o processo eleitoral. Então, os interesses pessoais de grupos ficam mais evidentes, mas tem que ter o pé no chão, a responsabilidade de pensar que o Estado
é permanente, tem valores permanentes, não pode ficar só baseada em qualquer projeto político pessoal ou de grupo. Ok? Um abraço a todos e obrigado. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui com o nosso Rede Notícia nesta sexta-feira, dia 30 de maio. Na segunda-feira a gente volta ao meio-dia. Milene vai descansar, né, Milene? Oh, beleza, isso mesmo. Agora eu vou passear um pouquinho e depois eu volto aqui para o nosso Rede Notícia. E você continue aqui ligadinho todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1h. E não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, continuar curtindo e compartilhando tudo por lá, viu? No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Eu espero vocês até a próxima. Bom descanso, Milene. Vai curtir bastante suas férias. Eu volto na segunda-feira ao meio-dia. A partir de agora você acompanha o Bola na Rede. Júnior Brasil trazendo todas as notícias do mundo da bola. Tem jogão no final de semana. Cruzeiro e Palmeiras pode levar o cabuloso para a liderança do Brasileirão. Você continua acompanhando pela tela da TV Horizonte e também na Rádio América FM. Um abraço, bom final de semana. Fique com Deus. Tchau. Tchau.